iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para o nosso assunto? Vamos começar mais uma aula de ciências com a professora Ariana. O tema da nossa aula de hoje é Ciclos Biogeoquímicos, livro do 7º ano, caderno 2, capítulo 4, páginas de 44 a 57. Os tópicos são: primeiro tópico, circulação dos elementos químicos na natureza. Subtópico, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio. Tópico 2, alterações nos ciclos biogeoquímicos. Então, do que trata este capítulo, esse assunto? Bom, com o estudo de alguns ciclos realizados por elementos químicos na natureza, a intenção desse assunto é destacar o caráter cíclico desses percursos à sua passagem pelo meio abiótico e biótico. A abertura do capítulo trata sucintamente da troca de existência entre matéria e energia em toda a natureza. Devemos utilizar as questões propostas para aprofundar o tema do capítulo, no aspecto de como a vida humana pode atrapalhar ou desequilibrar os ciclos biogeoquímicos. Um exemplo seria o desmatamento, o qual tem consequências negativas nos ciclos mencionados, pois a remoção da cobertura vegetal interfere na umidade e na temperatura do ar e altera o regime das chuvas, que é o ciclo da água, e altera também a decomposição da matéria orgânica, a fertilidade do solo, que é o ciclo do nitrogênio, e o equilíbrio entre liberação de CO2, que é o ciclo do oxigênio, e sequestro do CO2 na atmosfera, que é o ciclo do carbono. Na seção Interpretando no livro de vocês, apresenta um estudo recente sobre a importância da associação de culturas nas buscas pelo desenvolvimento mais sustentável, tanto em termos econômicos quanto ecológico. A redução do uso de fertilizantes químicos na agricultura tem sido amplamente discutida e incentivada, por eles são fonte de poluição das águas e da atmosfera. E também promovem a degradação do solo e aumento da resistência de pragas. Por outro lado, o uso dos fertilizantes orgânicos, feitos com produtos naturais, como humo, farinha de osso, torta de mamona e esterco, entre outros, deve ser estimulado, assim como o consórcio de culturas. Ressalta-se ainda como agravante que a produção dos fertilizantes nitrogenados requer consumo de energia retirado da queima de combustíveis fósseis, como o gás natural e o carvão mineral, cujas emissões do dióxido de carbono contribuem com o processo de desequilíbrio do efeito estufa, interferindo também no ciclo do carbono. Ainda no livro, tem uma seção que é a seção Desenvolva, trabalha a habilidade de reconhecer e associar características do ciclo de vida das plantas e sua participação nos ciclos biogeoquímicos no que diz a respeito a interferências e perturbações ambientais. O desmatamento das florestas é um assunto que já vem sendo discutido em todo e qualquer oportunidade, mas nesse caso, vocês serão convidados a pensar a respeito da importância, não só do fato de não desmatar, mas também de recuperar essas áreas florestais. Circulação dos elementos químicos na natureza. A Terra provavelmente formou-se de uma nuvem de poeira e gases que se condensaram pela ação da força gravitacional. Entre os gases da atmosfera terrestre primitiva estavam o metano, a amônia, o vapor de água e o hidrogênio. Ao mesmo tempo, os raios solares que bombardeavam a Terra promoviam as transformações físicas e químicas na atmosfera e na superfície. Antes do surgimento da vida, a Terra era dividida em 3 esferas ou camadas, que é a atmosfera, que corresponde à parte gasosa, a hidrosfera, que corresponde à parte aquosa, e a litosfera, que corresponde à parte mineral. Com a evolução dos seres vivos, uma esfera passou a constituir o planeta, a biosfera, que compreende todos os lugares onde existe vida. Os elementos químicos presentes no planeta Terra estão disponíveis em quantidades limitadas e deslocam-se pela natureza, transferidos entre solo, água, atmosfera e seres vivos, sendo, portanto, reciclados. À medida que os elementos são assimilados, formam-se os resíduos que são liberados. Quando um organismo morre, a matéria orgânica é decomposta e, por esse processo, os estoques dos nutrientes inorgânicos são reabastecidos.
pela participação dos seres vivos nesses deslocamentos dos elementos nos diversos compartimentos da Terra. Os ciclos dos nutrientes recebem o nome de ciclos biogeoquímicos. Na imagem, como vocês estão observando, vocês estão vendo os caminhos circulares percorridos pela matéria entre os meios abiótico, ambiente físico, e biótico, que são os seres vivos, garantem a contínua disponibilidade dos elementos químicos nesses meios. Muitas substâncias químicas são encontradas na atmosfera, como o oxigênio, o nitrogênio e o argônio, interagindo com a hidrosfera pela sua dissolução em água e com os seres vivos por meio de respiração. Desses elementos, apenas o oxigênio consegue ser aproveitado diretamente pelos seres humanos. Mares, rios e lagos também concentram uma ampla variedade desses elementos, em diferentes concentrações. Muitos foram arrastados pela ação do intemperismo sobre as rochas, desgastando-os e possibilitando que diferentes substâncias, antes imobilizadas, se deslocassem pelo solo e pelas águas, servindo como nutriente para diversos tipos de seres vivos. Os ciclos biogeoquímicos estão fortemente relacionados aos fenômenos naturais que alteraram e alteram a paisagem do planeta, como o vulcanismo e a erosão. Ciclo do carbono. A base da constituição química dos seres vivos é o carbono. Ele está presente em proteínas, vitaminas, gorduras, açúcares e até mesmo em nosso material genético. Esse importante elemento químico também aparece em grande quantidade e variedade no meio físico, estando presente no gás carbônico, CO2, nos carbonatos e em diversas quantidades e em outras espécies químicas. A incorporação do carbono pelos seres vivos tem início em organismos autotróficos. Na fotossíntese realizada pelos vegetais, o carbono presente na molécula de gás carbônico, CO2, da atmosfera passa a fazer parte das substâncias orgânicas sintetizadas, que são os carboidratos. Esses carboidratos e, consequentemente, o carbono são transferidos para os animais herbívoros quando estes se alimentam dos vegetais, depois destes para os carnívoros e assim sucessivamente. Dessa forma, o carbono percorre toda a cadeia alimentar. O carbono volta para a atmosfera, na forma de gás carbônico, que é o CO2, pela respiração dos seres vivos, pela decomposição e pela queima de combustíveis fósseis, que é o petróleo, carvão e gás natural. Ou os não fósseis, que é a madeira, o álcool, o metano, entre outros. Além disso, processos naturais como o vulcanismo lançam enormes quantidades de gás carbônico na atmosfera. O ciclo do carbono é relativamente rápido. Estima-se que o carbono atmosférico se renove a cada 20 anos, por causa dos diferentes processos que resultam em sua formação e consumo. Ciclo do oxigênio. Pela atividade fotossintética de cianobactérias microscópicas que formavam o plâncton dos oceanos primitivos, o oxigênio até então existente passou a fazer parte da atmosfera. Embora seja mais lembrado como um dos constituintes da atmosfera, em que aparece com 21% do total da forma de O2, o oxigênio é o elemento químico mais abundante da crosta terrestre, compondo mais de 46% do total e fazendo parte de diversos minerais. O oxigênio participa de muitos processos, como na respiração celular aeróbia. Outro processo que ele participa na combustão, que é a queima de diferentes materiais, porque é um gás comburante. Outro, na constituição da camada de ozônio, o O3, responsável pela proteção da superfície terrestre contra o excesso de raios ultravioleta. Outro processo, na associação ao carbono, formando o gás carbônico e dessa forma sendo incorporado a moléculas orgânicas também pela fotossíntese. Então, como acontece o ciclo do oxigênio? O gás oxigênio, que é o O2, retorna à atmosfera durante o processo de fotossíntese. A molécula de água, quando participa da reação fotossintética, é quebrada em hidrogênio e oxigênio.
O hidrogênio é incorporado em moléculas orgânicas e o oxigênio retorna para a atmosfera. Ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o elemento químico mais abundante na atmosfera, aparecendo na forma de N2 numa proporção de 78%. Ao contrário do oxigênio, o gás nitrogênio é considerado inerte, ou seja, sem atividade que não reage. E sua assimilação não é feita por todos os seres vivos, dependendo da ação de micro-organismos para ocorrer. Em outras palavras, a incorporação do nitrogênio às moléculas orgânicas depende da ocorrência de várias etapas e da participação de micro-organismos. Então, o nitrogênio atmosférico é transformado em outras espécies químicas pela ação de bactérias que vivem associadas às raízes das plantas leguminosas, como feijão e soja. Outras formas de transformação do nitrogênio gasoso acontecem durante a erupções vulcânicas e tempestades, que formam substâncias químicas solúveis em água, que são transferidas para o solo. E é pelas raízes que os vegetais assimilam o nitrogênio e o utilizam na produção de proteínas e ácidos nucleicos. Quando o animal se alimenta do vegetal, passa a usar esse nitrogênio na produção de suas próprias moléculas orgânicas. Dessa forma, o nitrogênio vai sendo transferido ao longo das cadeias alimentares. O nitrogênio pode retornar à atmosfera pela ação de outro grupo de bactérias, as desnitrificantes, liberando-o para a atmosfera novamente como gás nitrogênio. Quando a matéria orgânica, vegetal ou animal, rica em proteínas e outros compostos nitrogenados, entra em decomposição, ela libera amônia e pode ser novamente assimilada pelos vegetais ou sofrer desnitrificação. Estudos recentes indicam que a indústria de fertilizantes tem mais do que duplicado a quantidade de nitrogênio fixado no ambiente, que acaba não sendo assimilado pelos vegetais. Então, além do carbono, do oxigênio e do nitrogênio, diversos outros elementos químicos realizam ciclos importantes na natureza. O enxofre ocorre na crosta, e em menor quantidade, na atmosfera. Os seres vivos podem aproveitá-la principalmente na forma de sulfatos, presentes em rochas e minerais diversos, incorporando em proteínas e em outras moléculas biológicas. O fósforo está presente na composição de ácidos nucleicos, fosfolipídios e enzimas, sendo também determinante para o desenvolvimento dos vegetais. Esse elemento encontra-se depositado em grande quantidade nas rochas formadas nas diversas eras geológicas, sendo retirada dali para a ação de interperismo e transformada em fósforo solúvel por meio de diversas reações químicas. As bactérias fosforilizantes promovem o retorno do fósforo ao atuarem sobre as carcaças em decomposição. Então, o que eu acabei de falar para vocês são outros elementos e seus ciclos que fazem parte do meio ambiente também. As alterações nos ciclos biogeoquímicos. Consideramos alterado um ciclo biogeoquímico quando ele perde seu caráter cíclico, ou seja, quando começa a haver desequilíbrio em alguma etapa, seja por interferência direta nela, seja pela velocidade das reações químicas. Grandes desastres naturais, como erupções vulcânicas e alagamentos de florestas, podem alterar, pelo menos temporariamente, os fluxos de nutrientes entre os ambientes, prometendo alguns ciclos biogeoquímicos. Então, essas ações naturais que eu acabei de falar, elas comprometem alguns ciclos biogeoquímicos. As atividades humanas também têm alterado e prejudicado a ciclagem natural dos elementos químicos na natureza. Os grandes depósitos de elementos químicos levaram milhares de anos para serem formados, e sua reposição na biosfera é feita de forma lenta, gradual e dependente dos processos de interperismo e de atividades biológicas. No entanto, quando compararmos esse tempo geológico de formação ao curto período de tempo em que a humanidade vem consumindo,
acelerada e intensamente esses elementos, muitas vezes destruindo e poluindo os recursos naturais como o solo e a água. Podemos perceber a intensidade da interferência humana nos ciclos biogeoquímicos. Já tratamos anteriormente das consequências para os seres vivos da poluição atmosférica causada pelo excesso de gases e substâncias estranhas lançadas pelas indústrias e pela queima de combustíveis fósseis, que é o carvão mineral e petróleo, e de florestas. Entre as substâncias que podem ser consideradas poluentes, as principais são monóxido de carbono, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos e material particulado. Embora o gás carbônico seja um dos gases atmosféricos, o aumento na emissão desse gás pelas atividades citadas anteriormente aumenta sua concentração na atmosfera e contribui para o desequilíbrio do ciclo do carbono. Outra consequência da liberação de gases como os clorofluorcarbonetos na atmosfera é a quebra de ligações entre os átomos de oxigênio que formam a molécula de ozônio. Isso causa diminuição na espessura da camada de ozônio e pode significar uma grave ameaça aos seres vivos, uma vez que ela exerce importante proteção contra o excesso de raios ultravioleta que chegam do espaço. O Protocolo de Quioto, que é o acordo internacional com o objetivo de reduzir as emissões de carbono nos países desenvolvidos, fez surgir um mercado diferente. Os créditos de carbono, por meio de criação de mecanismo de desenvolvimento limpo, que reduz a emissão de gases do efeito estufa. Esses créditos de carbono conquistam certificados que podem ser negociados com países que têm metas a cumprir. A redução é medida em toneladas de dióxido de carbono equivalente, e cada tonelada equivale a um crédito de carbono. Além do ciclo do carbono, os ciclos da água, do oxigênio, do nitrogênio e do enxofre são os que sofrem interferência em razão da poluição do ar, seja pelo aquecimento da atmosfera e desequilíbrio pluvial causado pelo efeito estufa, seja pelo lançamento de compostos nitrogenados ou sulfurosos em excesso na atmosfera, que também causam a acidificação das chuvas. O ciclo hidrológico pode ser considerado um regulador dos demais ciclos biogeoquímicos, uma vez que a lixiviação, é a solubilização dos continentes químicos de uma rocha, solo mineral e outros pela ação da água. Então, a lixiviação pela água é uma das formas de intemperismo que tornam disponíveis nutrientes minerais e é também um mecanismo de transporte de nutrientes nos ecossistemas. Quando a cobertura vegetal é removida ou quando ela é retirada em razão da colheita da lavoura, há interferência no ciclo dos elementos químicos e pode haver desequilíbrio. Normalmente, pela reciclagem natural do processo, esses elementos retornariam ao solo após a decomposição de vegetais. No entanto, foram removidos e transportados daquela área, que poderá ser preparada para o cultivo de uma nova plantação. Muitas vezes o solo já não atende à demanda de nutrientes da vegetação em crescimento, e buscando manter a produtividade das lavouras, os agricultores utilizam uma elevada carga de adubos nitrogenados no solo. Esse procedimento, adotado ao longo de décadas, tem provocado um aumento na quantidade de nitrogênio disponível no solo, e assim como o aumento das culturas de leguminosas, que fixam naturalmente esse elemento na natureza. O crescimento da população humana e das populações de animais domésticos também aumenta a quantidade de excretas nitrogenadas. Grande parte do excesso de adubos que são jogados sobre o solo das culturas não é assimilado pelas plantas. Com as chuvas, os nutrientes contidos nos adubos, principalmente nitrogênio e fósforo, vão sendo levados para as regiões mais baixas de terreno, onde geralmente chega algum corpo de água, como os córregos, rios e outras lagoas. Uma vez no ambiente aquático, esses nutrientes são assimilados pelas fitoplâncton, provocando seu aumento e podendo causar a
eutrofização, ou seja, o enriquecimento artificial do ambiente por nitrogênio e fósforo. A eutrofização pode provocar a diminuição da quantidade de oxigênio disponível para os peixes e até causar-lhes morte. Então, é importante também que os restos de vegetais, cascas, sementes e folhas sejam mantidos sobre o solo, formando uma cobertura vegetal. Todo resíduo orgânico de origem vegetal pode ser reaproveitado com adubo orgânico em vasos, canteiros e hortas depois de transformado em composteiras. A imagem que vocês estão vendo é uma imagem de queimadas, que essa queima da vegetação polui o ar e danifica o solo. Então não deixem de fazer a atividade da página 50 e 51, página 52, página 55, página 56 e 57. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer a atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!